Olá, amigos. No último dia 16, sexta-feira, o general Heleno redigiu e assinou uma resolução chamada Resolução Credem, que foi publicada hoje, no dia 19, no Diário Oficial da União. Foi publicada mais ou menos há 8 horas atrás. Ela dispõe, vejam aí na tela, dispõe sobre os grupos técnicos da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho do Governo. E o texto diz o seguinte, logo na sua abertura: o ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, no uso de suas atribuições, que lhe confere o parágrafo único do artigo 87 da Constituição, tendo em vista o que dispõe o artigo 13, eu comentarei depois esse artigo, da Lei número 1384, de junho de 2019, e os artigos 7º e 8º do Decreto 9819, resolve. Vejam bem, o general Heleno, com esta resolução, ele cria grupos de trabalho, grupos técnicos de trabalho, em pleno 19 de dezembro, reta final de uma legislatura, muito próximo do Natal. Um general, com, creio eu, mais de 70 anos, trabalhando tão intensamente numa época em que todos estariam reduzindo as suas atividades funcionais. E trabalhando com um tema muito curioso: criação de grupos técnicos de trabalho dessa Câmara que atua no campo da defesa nacional. E aí é uma portaria longa, uma portaria de 7 páginas. Aqui na versão digital que eu consultei, eu fiz 20 prints. Portanto, na versão digital são 20 páginas do meu celular, né? Estou aqui com um celular consultando e comentando com vocês. Então vejam só, diz assim: fica instituído o Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas para a elaboração do Diagnóstico Nacional de Segurança das Infraestruturas Críticas do setor de barragens, nas áreas portuárias, nas áreas prioritárias de águas. Aí você pensa, é uma questão corriqueira da vida administrativa do governo federal, só uma questão ligada a barragens. Isso no começo da resolução. Mas continua. Grupo técnico para formação de representantes e titulares e suplentes das seguintes instituições: GSI, Ministério da Defesa, Ministério do Desenvolvimento Regional, Agência de Transportes Aquaviários, Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e aí uma série de setores do governo extremamente estratégicos. A portaria não só diz como esses grupos serão criados, né, e de que eles tratarão, e é isso que chama muito a minha atenção, porque os setores são setores importantes para a vida nacional, sobretudo em momento de crise e de instabilidade. E cria ainda um grupo técnico de segurança de infraestruturas, um grupo técnico da Agência Brasileira de Inteligência, um outro de Defesa e Segurança Nacional, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e assim continua sucessivamente. Petrobras Transportes S.A., todos os grupos que estão sendo construídos aqui, todas as equipes que estão sendo montadas, são equipes de extrema relevância para, por exemplo, uma situação de estado de sítio, de estado de defesa, de estado de guerra, percebem? Inclui o Ministério do Desenvolvimento Regional, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento de Engenharia e Construções do Exército, e diz assim: ao final dos trabalhos, o grupo técnico apresentará à Câmara de Defesa Nacional relatório sobre as avaliações de risco das infraestruturas críticas no setor de transporte terrestres e outros. Tudo que houver de crítico tem que ser apontado a essa Câmara de Defesa Nacional. Bom,
Isso inclui o comando da Marinha, o comando do Exército, o comando da Aeronáutica, telecomunicações, correios e telégrafos, enfim, é uma resolução que trata de tópicos muito estratégicos, muito relevantes, e está estruturado de uma tal maneira que, se um titular faltar, sempre haverá um suplente para atuar no lugar dele, que o substituirá, né? Tem um parágrafo único que abre espaço para que vários especialistas possam ser convidados para atuar, estabelece como serão as reuniões, como será a atuação de cada grupo técnico. Ao final, essa portaria revoga várias portarias anteriores, e uma coisa muito curiosa, diz que todo esse trabalho é voluntário. Absolutamente nenhum servidor ganhará um centavo a mais por exercer esta atividade, no meu entendimento, emergencial, ok? E termina no artigo 50 dizendo: esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Quem assina é apenas o general Augusto Heleno, o que também é algo curioso, porque normalmente esses documentos de maior relevância são assinados pelo ministro da pasta e pelo presidente da República. Aqui nós temos o general Heleno, que é este senhor da máxima confiança de Bolsonaro, este homem que nós todos testemunhamos, né? Que se mostrou um homem extremamente íntegro, extremamente correto, né? Um senhor marcado por atos e posturas dignas ao extremo. Portanto, assim, um homem da máxima confiança do presidente da República, além de general de exército, né? Assumindo a responsabilidade deste documento e das consequências que decorrerão da assinatura e dos trabalhos relacionados a este documento, né? O curiosíssimo agora, eu vou ler aqui. Lembram-se que lá na abertura da resolução eu fiz referência a uma lei e a um decreto, né? Lembram-se? Aí, aquelas duas referências fazem alusão aos poderes e às funções do GSI, o gabinete presidido, administrado pelo ministro Augusto Heleno. E diz aqui, olha, vejam só: do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Está aí na tela para vocês verem. Artigo 10º. Ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República compete: 1. Assistir diretamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente quanto a assuntos militares e de segurança. Vou pular lá para o 6. Zelar assegurando o exercício do poder de polícia, pela segurança pessoal do presidente, etc., né? Enfim. O item 3, coordenar as atividades de inteligência federal. O item 4, coordenar as atividades de segurança da informação e das comunicações no âmbito da administração pública federal. Portanto, é um gabinete extremamente estratégico, nas mãos de um homem que sempre esteve ao lado do presidente da República, dando a ele o máximo apoio, de forma que, para mim, a publicação desta resolução, neste momento tão grave pelo qual passa o país, não pode ser desprezada, não pode ser tida como mais um mero ato administrativo. Para mim, o conteúdo desta resolução indica que as ações, os preparativos para o uso dos artigos 142 e 137 da Constituição Federal, já estudei, já falei desses artigos, isso indica que algo está para acontecer. E como eu já disse em outros vídeos, o que tiver que acontecer, acontecerá entre 22 e 25 de dezembro, na minha singela análise. Por quê? Porque teremos já o recesso do Supremo Tribunal Federal e o intervalo legislativo, que é também um recesso
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Portanto, estas três instituições não estarão a postos para atrapalhar as ações do presidente da República e das Forças Armadas. É isso. Algo está por acontecer. Estejamos todos a postos, prontos a apoiar e a contribuir com o país. Olha, General Heleno, não sei se este vídeo chegará ao senhor, mas se chegar, eu sou servidor federal, estou disposto a trabalhar como voluntário, seja em que situação for, seja em que condição for. Basta uma convocação. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe, proteja, inspire e oriente o presidente Jair Messias Bolsonaro. Um grande abraço a todos.